Bom, pessoal, continuando aqui com o nosso exercício, nossa prática sobre máximos e mínimos, vamos fazer aqui mais alguns exercícios, certo? Então, nessa letra E, eu vou primeiro determinar todos os pontos críticos, beleza? O passo a passo de todos os exercícios são bem parecidos, né? A estrutura é bem igual. Então vou calcular a derivada com relação a x e a derivada com relação a y da função f. Derivando x aqui vai dar 3x ao quadrado. Derivando x aqui vai dar menos 3y ao quadrado, que a derivada de x é 1. Tá? Agora, voltando aqui, derivando com relação a y, esse cara vai embora. E aqui eu vou ter o quê? Menos 6xy. Tá? Eu vou igualar cada um desses casos aqui a zero, tá certo? Eu vou começar pelo mais fácil, eu vou começar por aqui, tá? Primeiro ele me diz que menos 6xy é igual a zero, tá certo? Então, o produto de dois números só pode dar zero se o x for igual a zero ou o y for igual a zero, tá? Então, são duas possibilidades que eu tenho. Ou o primeiro é que é zero, ou o segundo é que é zero, tá certo? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que testar aqui, né, essas informações, tá certo? Então, primeiro eu vou testar x sendo zero, tá? Se x for zero, o que vai acontecer na primeira equação? Eu vou ter 3 vezes 0 ao quadrado menos 3y ao quadrado igual a zero. O 3y vai para o lado de lá, aqui vai dar zero. Zero é igual a 3y ao quadrado. Isso só é possível se y for igual a zero. Porque eu vou ficar 0 dividido por 3 é zero, raiz quadrada de zero é zero. Então, nesse caso, eu encontrei o primeiro ponto crítico, tá? Que é o ponto crítico, nesse caso aqui, é o ponto crítico 0, 0, tá certo? Agora, eu vou testar uma outra possibilidade, que é a possibilidade do y ser igual a zero. Tá? Se y for igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui e vou trocar. Vai dar 3x ao quadrado menos 3 vezes 0 ao quadrado é igual a zero. Tá? Aqui, do mesmo jeito que tinha dado zero aqui, vai dar zero aqui. Vai dar aqui 3x ao quadrado é igual a zero. O que vai impactar que x também é zero. Ou seja, vai acabar caindo no mesmo ponto crítico, tá? Então, também eu vou encontrar o ponto 0, 0. Tá? Então, na verdade, ele é repetido, tá? A única maneira disso aqui dar zero ao mesmo tempo é se os dois forem zeros, tá? Então, eu vou ignorar aqui, porque está repetido, e eu vou considerar que esse é o meu único ponto crítico, ok? O segundo passo é calcular o determinante da matriz hessiana, ok? Como é que eu posso fazer para calcular isso? Primeiro eu monto a matriz hessiana. A matriz hessiana são as derivadas aqui, ó. Deriva com relação a x, vai dar 6x e aqui 0. Deriva com relação a y, aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos 6y. Deriva com relação a x, vai dar menos 6y, porque a derivada de x é 1. E derivando com relação a y, vai dar menos 6x. Ok? Isso vai me dar o seguinte, que o determinante é igual a, vamos lá, primeiro multiplica aqui, 6 vezes menos 6 vai dar menos 36x ao quadrado, e menos com menos mais, só que tem que trocar o sinal, volta a ser menos 36y ao quadrado. Eu vou botar menos 36 em evidência, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo?
E o que vai acontecer? A derivada de x é igual a quanto? 6x ao quadrado. 6x, na verdade, né? 6x. Tá certo? Só que aqui eu vou ter um problema. Tá certo? O que vai acontecer? Eu vou pegar esse ponto 00 e eu vou substituir no determinante para testar o que esse ponto crítico é. Certo? O que vai acontecer? Na hora que eu trocar aqui 00, vai dar 0. O determinante inteiro vai zerar. Tá certo? E isso vai ser um problema pra gente. Tá? O que vai acontecer? Quando eu for fazer a terceira parte, tá? Que é a parte do teste, eu vou pegar o ponto crítico 00 e vou trocar ele no determinante, tá? Só que o determinante está dando menos 36 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso vai dar menos 36 vezes 0, que vai ser igual a 0. Tá? E aí o que acontece quando o resultado do meu determinante dá igual a 0, né? Então, repare o seguinte. Esse gráfico aqui é o gráfico daquela função lá, tá certo? Se eu pegar o ponto 00 ó, e for lá para dentro, e aqui também for lá para dentro, eu vou acabar vindo parar nesse meio aqui, tá? Repara o quê? Que esse ponto do meio, ele é um ponto de célula, tá certo? Por quê? Porque para cá ele tá subindo, né? Ele sobe para essa ponta tá subindo, aquela ponta tá subindo, e para cá ele tá descendo. Ele vai descer aqui para baixo, subir aqui para cima. Subir para cima, descer para baixo. É o extremo do erro de linguagem. Mas beleza. Então ele está subindo para esse lado, descendo para o outro lado. Isso faz com que ele seja um ponto de célula também, tá? Mas o que acontece? Aqui é importante que a gente entenda o que aconteceu. Determinante C, lembra, tá? Lembrando aqui, ó. Quando o determinante é maior que 0, isso implica que o meu ponto é um ponto extremo. Se ele é extremo, significa que ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, tá certo? Quando o determinante é menor que 0, isso implica que ele é um ponto de célula. Esse é o teste na segunda derivada. Mas em momento nenhum eu falei o que acontece quando o determinante é igual a 0. Tá? Foi o que aconteceu aqui. Ah, professor, então se der 0, quer dizer que é ponto de célula também. Não, não quer dizer isso. Quando o determinante dá igual a 0, significa que o teste ele é inconclusivo. Tá? Se ele é inconclusivo, significa que ele pode dar várias coisas. Ele não necessariamente vai ser uma coisa ou outra. Ele pode ser um extremo, ele pode ser um ponto de célula, tá? Então vai depender de outras condições também, mais complicadas, tá? Que eu vou continuar explicando um pouco mais de otimização nas próximas aulas, certo? Então tem que ficar esperto que isso aí já complica mais. Quando o determinante dá 0, esse aqui ele já é um outro problema para a gente resolver, tá certo? Já é mais complicado de trabalhar com isso aí. Acho que foi o que aconteceu aqui nesse caso da função x ao cubo menos 3x y quadrado, tá certo? E um último exemplo para a gente, mais um exemplo aqui para a gente poder fechar, tá? Primeiro eu vou determinar os pontos críticos, tá certo?
Então, eu vou pegar a função f, vou derivar com relação a x, vou derivar com relação a y. Vamos lá. X vai dar 0, menos 2, 0, menos 2x. Aqui, derivando com relação a y. 0, 0, 4, 0, menos 8y. Certo? Isso aqui eu preciso igualar tudo com relação a 0. A primeira equação, eu vou ter o seguinte. Menos 2 menos 2x é igual a 0. Eu vou jogar para lá, vai dar que menos 2x é igual a 2. 2x é igual a menos 2, se eu trocar o sinal. X é igual a menos 1, tá certo? A outra equação. 4 menos 8y é igual a 0. Vou jogar para lá o y dessa vez. 4 é igual a 8y. Vou dividir por 2, por 8. Vai dar que y igual a meio. Tá? Então, a única maneira dessa derivada zerar é se x for igual a menos 1. E dessa derivada zerar é se y for igual a meio. Nesse caso, a gente tem o ponto crítico. Vou botar aqui. O ponto crítico é o ponto menos 1 e meio. Certo? É o único ponto crítico que eu tenho. Agora, eu vou olhar para o determinante, tá? Como é que vai ficar aqui o cálculo do determinante? Eu vou primeiro montar a matriz hessiana, tá? Derivando aqui com relação a x vai dar menos 2, com relação a y vai dar 0, porque não tem y. Aqui, com relação a x vai dar 0, porque não tem x, e com relação a y vai dar menos 8, tá? Isso implica para mim que, né, o determinante de h, que é o que a gente chama de d o tempo todo aqui, vai ser igual a menos 2 vezes menos 8, 16, menos 0 vezes 0 é 0. Então, o resultado deu 16, tá certo? Eu vou multiplicar cruzado. E a f de xx vale menos 2, tá? Com essas duas informações, eu consigo calcular o meu teste, tá? O que o teste diz para mim? Ponto crítico menos 1,5. O que você é? Bom, você será o seguinte: o determinante deu 16. 16 é positivo. Logo, esse valor ele é extremo. E derivada de xx é igual a menos 2, que é negativo. Então, se é negativo, significa que eu encontrei aqui um ponto de máximo. Tá? Bom, então, pessoal, é assim que funciona. Tá? É assim que a gente faz os exercícios. Vou botar aqui um pouquinho mais para cima. Tá? Alguns são mais complicados de resolver, outros são mais simples. Tá? Tem que estar bom de matemática, matemática básica, né? E tem que ter paciência para fazer os exercícios, tá certo? Espero que as aulas tenham ajudado aí, tá? E agora não se esqueçam de praticar um pouquinho, tá? Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.